Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz, graça e misericórdia seja com todos nós neste dia. É o 20, de fevereiro de 2023. Graças a Deus, Estamos aqui em perseverança, em sinceridade, em vigilância, Em oração, meditação, irmãos? Leitura, examinando as Escrituras, em obediência, à palavra, imitando aí os caminhos, imitando e seguindo os caminhos das virgens prudentes, em direção a Jerusalém Celestial. Amém, graças a Deus. Vamos em frente, nas veredas direitas, Continuando aí com a nossa pequeno vídeo histórico, Nós vimos no vídeo anterior que o catolicismo romano, depois de 1870, começou a ressuscitar, depois de ter sido oprimido por todos os reinados, os reis, ou quase todos os reis lá da Europa, E aí, lá nos anos de 1891, o catolicismo romano resolveu escrever cartas à humanidade, que eles chamam de encíclicas, E aí apareceu uma primeira encíclica lá em 1891, por aí, Então essa carta, essa encíclica, que é uma carta do Papa, ele defendeu o que nessa encíclica? Defendeu a formação de associações católicas, para atuar nas questões sociais, econômicas e de beneficências, Fundar associações, Ordens religiosas, fundações, tudo aquilo que o protestantismo estava fazendo, então agora o catolicismo também resolveu fazer, Ele já fazia antes, só que agora foi um impulso, Outra coisa que ele se declarou a favor da propriedade privada, Claro, Se declarou que a sociedade existia classes, E estava dividido em classes, Foi favorável à criação de sindicatos, Foi favorável que o Estado, devia promover salários dignos, E diminuir as injustiças contra os trabalhadores, Também essa carta, ela condenou o socialismo e o comunismo, certo? Então essa primeira carta teve exatamente essas características aí, Cartas à humanidade, catolicismo tentando, defender, os interesses de classe dos mais pobres, coisa desse tipo aí. Bom, aí nós vamos ver algumas coisas aqui sobre o catolicismo na América Latina, Vamos ver como é que, o que aconteceu, em rápidas pinceladas aqui, porque não é nosso objetivo nos aprofundarmos nisso, Então, o que aconteceu? Depois do descobrimento das Américas, em 1492, e esse descobrimento ele foi feito por quem? Pelos espanhóis, certo? E aí eles deram o quê? Deram início, espanhóis e portugueses depois, E eles deram início o quê? A um duplo objetivo. Fixaram dois objetivos para eles, O primeiro era o quê? Buscar as riquezas das colônias, das novas terras da América, e a conversão das populações indígenas, conversão ao cristianismo, Na primeira viagem foi identificada que havia
né, grandes populações indígenas espalhadas pela América, né? Então, de 1492 até 1588, né, os espanhóis e os portugueses, como nós sabemos, eram os donos do mundo, né? Não é isso? Porque as colônias das Américas e uma boa parte da África e da Ásia eram colônias desses dois países aí. E eles tinham, né, as bênçãos da Igreja Romana e do Papa, né, porque eles eram católicos, né, católicos romanos, não é isso? Então, por que 1588? Porque em 1588 houve uma grande batalha no mar, né, e a Inglaterra acabou vencendo, né, como nós já vimos, vencendo a Espanha, e aí então mudou aí, né, o poder, né, das colônias, né. Então, como a religião predominante na Espanha e em Portugal era o catolicismo romano, então era natural que, né, admitir que eles iriam levar o catolicismo romano, né, ou trazer, né, o catolicismo romano para as Américas, a sua religião, né, para as suas colônias. Então a gente pode dizer o seguinte, em termos gerais, né, a gente pode afirmar que de 1492 até 1808, né, foi um período de grande expansão do catolicismo nas colônias espanholas, né, e nas portuguesas, né? Porque nós já vimos que na América do Norte, né, quem aportou por lá principalmente foram os protestantes, né, e os anglicanos, né? Então, de 1808 até 1962, foi um período de crise, né, para a América Latina principalmente, né? 62 em diante, veio o concílio, né, chamado Vaticano II, e esse concílio ele introduziu muitas mudanças no catolicismo, né? Sendo uma das principais o quê? O início do período das pastorais, né, do catolicismo romano, com a participação crescente dos leigos, né, na administração e organização. Porque havia críticas, né, aos padres, né, ao clero, né, é isso? Aos bispos. E aí, então, né, o catolicismo romano começou a perder poder para os estados, né? Aquela história daquela religião oficial da nação, né? Estava se acabando, né, nos países. E aí, então, eles procuraram se adaptar à situação, né? Dando, digamos assim, aos fiéis, né, digamos assim, os seus membros, o poder para exatamente dar assistência aos outros fiéis, né? Por isso é que a gente está falando aqui no laico, né? Os leigos, né? Laico ou leigo, né? Quer dizer, são pessoas que são os membros, né, dessas organizações, no caso aí do catolicismo romano, e que passaram a administrar, né, a religião deles lá, certo? Então houve uma diferença, né, entre as colônias espanholas e as portuguesas, né? Quer dizer, eles levaram o catolicismo, mas de maneira diferente, né? Houve uma diferença entre os espanhóis e os portugueses no transplante do catolicismo para as suas colônias, né? A base foi o quê? A base da colonização e da cristianização dos índios, né, foi a união entre o Estado e a Igreja, né, certo? Com colonos e sacerdotes trabalhando lado a lado. E às vezes em conflitos, né, certo? De interesse entre a conversão dos ameríndios, né, e
ao cristianismo e à exploração da sua mão de obra escrava, né? Nós vamos parar por aqui hoje. Amanhã a gente continua, se Deus quiser. E paz seja com todos nós e amém.